E aí, galera, voltamos para aquela resenha, hoje uma resenha mais complexa, uma resenha que diz respeito ao último vídeo que nós gravamos sobre os 3 títulos mundiais do Botafogo, né, 67, 68 e 70. Se você não assistiu ao vídeo, chegou aqui agora, confere lá o vídeo, tá bem legal, com detalhes sobre esses 3 torneios. E no finalzinho a gente dá a nossa opinião, que na realidade foi uma sugestão de pauta de um amigo, um parceiro aqui do canal, o canal Arena, salvo engano, mas eu acho que é. Se for, um abraço. Se não for, um abraço, eu vou correr atrás, mas é o canal Arena sim também. Bom, galera, nessa resenha a gente vai, evidentemente, estender um pouco mais a nossa argumentação a respeito desses 3 torneios. Nós temos a mesma opinião, nós não consideramos torneios como títulos mundiais oficiais, é evidente, porque não são oficiais, mas aí, tanto Narral, Marcelo e eu, a gente vai discorrer um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais detalhada, a respeito das nossas argumentações. E aí você depois chega aqui na área de comentários e dá sua opinião também, o que você acha a respeito desses torneios. Você acha que são campeões mundiais, não são campeões mundiais, enfim. Bom, galera, como a gente já conversou, né, o Marcelo e Narral, a história do Botafogo é riquíssima e a gente precisa ter chancelas, né, chancelas oficiais para a gente poder corroborar, enfim, reforçar argumentos e sustentar alguns. Nós pensamos da mesma maneira, tanto Marcelo, Narral e eu, nós não consideramos. E aí eu queria, vamos começar esse papo pelo Marcelo, como sempre eu gosto de fazer, né, uma questão de respeito e por causa de elegância também, né, o cara sempre muito elegante e tal, aquela coisa. Marcelo, então, suas considerações a respeito desses torneios, o porquê que você não considera títulos mundiais? Porque esse triangular de Caracas, os outros nomes que teve e tal, em vários anos foi disputado mais de um, né? Então, por exemplo, em 70, né, que você falou, o Vitória de Setúbal, né, foi campeão em cima do Santos. E o Cruzeiro também foi campeão. Então, não dá para ter 3 campeões mundiais, né, no mesmo ano. Sim. Eu sei lá, eu acho que Teresa Herrera, a gente ganhou do campeão europeu, a Juventus, né? Prorrogação, pênalti. E a gente nunca disse que era campeão mundial por causa disso, né? Sim. E o Narral tem um argumento ótimo sobre as seleções que disputavam esse torneio de Caracas. Como é que é a história aí, Narral? Da União Soviética, por exemplo. Pois é, em 70, a União Soviética, né, disputou o torneio, o Botafogo venceu, né? Mas vamos imaginar que a União Soviética tivesse vencido o torneio. Ela seria campeã do mundo, né? O Brasil não ia ser o campeão, tricampeão em 70, deixaria de ser, a campeã seria a União Soviética? Não seria, né? E é aquilo, a gente pesquisa, né? A gente encontrou esse pesquisador também venezuelano, Eliezer Pérez, mas nós já pesquisamos há mais de 30 anos, né? Nós explicamos isso aqui na nossa apresentação, que nos encontramos, e há mais de 30 anos que a gente pesquisa junto, mas antes já pesquisava separadamente. São torneios, né? São torneios amistosos, né? São torneios amistosos. E então a gente não tem como chancelar isso como mundial. Né? Só reforçando isso que você está falando da União Soviética, em 68, com a Argentina disputa, se a Argentina fosse campeã, ela ia chegar e falar: olha, eu não preciso nem disputar a eliminatória, porque eu sou campeão mundial aqui. E aí, detalhe, a Argentina ela não se classifica para a Copa de 70, né? Ela cai para a seleção peruana, apesar de ter uma seleção muito forte. Então, esse argumento só reforça o teu da União Soviética. E se for assim, a gente foi campeão mundial 2 vezes em 68. A gente ganhou o hexagonal do México também, que também tinha a seleção do México, time da Europa, caramba. Já pensou ser campeão do mundo? E era um torneio muito importante, né? Bem disputado. Real Madrid, Barcelona, outros times da Europa
Antigamente, os times da Tchecoslováquia eram muito fortes, os times da Iugoslávia eram muito fortes. Você falou um negócio interessante aqui, só para a galera entender a contextualização. Você fala dos times da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, Romênia, enfim, Bulgária, mas basicamente Tchecoslováquia, Romênia, a própria União Soviética, eram países que não tinham profissionalismo. Então, essas equipes, elas eram... Tanto que nas Olimpíadas os caras vinham comendo todo mundo, né? Porque não podia jogador profissional, então os países que adotavam profissionalismo jogavam com sub-20, sub-tal. Tinha que jogar com um juvenil. O juvenil não era profissional. E os caras jogavam com a galera que não era profissional. Os caras não eram profissionais. Então, esses times, tanto seleções quanto times, como eu acabei citando o Spartak. Aliás, eu falei o nome errado, né? Porque o meu tcheco ele é um pouco parco, né? Eu não tenho uma certa... Não sou versado no tcheco, né? O Spartak Trnava, não Trvana. O Trvana parece uma coisa meio portuguesa, né? Mas, enfim, é o Spartak Trnava. Na verdade, a gente nem sabe se é assim que fala mesmo, né? Pois é, estou trazendo aqui. Tcheco, não sei, pois é, não, eu falo um pouco, só um pouco de tcheco, mas assim, de uma certa região. Mas assim, você tinha 5, 6 times muito, muito fortes, no sentido de você desmembrar esses caras pelas seleções. Tanto que o Spartak de Praga veio para o Brasil. Enquanto o Botafogo estava jogando no México e na Venezuela, o Spartak de Praga veio fazer uma excursão aqui no Brasil. A seleção romena estava jogando aqui no Brasil. Entende? E a seleção romena mesmo, que foi jogar, inclusive, no grupo do Brasil. Então, assim, eram times muito fortes, seleções importantes. Pô, lembrando, Copa do Mundo com 16 seleções, amigo. Não é de hoje, que tem 432 seleções e mais 8 convidados. Eram 16. Entende? Então, para você chegar a uma Copa do Mundo, não era mole. Então, assim, como tanto na Raul quanto o Marcelo citaram, cara, os torneios eram muito fortes. Então, valorize o torneio. Parece que é uma coisa meio tupiniquínica, né? Do jornalismo brasileiro. Ganhamos Mundial. Os caras não estavam nem aí para esse aspecto. Eles queriam ganhar, mas... ganhamos. Legal, um torneio. Tanto que tem time que disputou e ganhou que não coloca na relação de títulos. Claro. Né? De títulos oficiais. Aí o nosso Botafogo, vai lá um cidadão e coloca. Com todo respeito. Não, e um detalhe. E aí, nessas reportagens que são feitas na internet, até do GE mesmo, você vê imagens de folhas de jornais, está lá escrito campeão do mundo numa reportagem. Aí você vai naquele jornal lá, do Correio da Manhã, por exemplo, e não tem aquilo. Foi uma montagem, é um fake aquilo. Né? E eles acabam até publicando isso. Né? Aí você olha lá, a mesma folha do Correio da Manhã, ou do Globo, ou do JB, não está escrito. Está lá, Botafogo ganha torneio, Botafogo venceu Barcelona, Botafogo venceu Benfica e venceu um torneio. Não está escrito campeão do mundo, como a gente já viu algumas imagens que aparecem aí, o pessoal começa a replicar e compartilhar, que são imagens de jornais, que são imagens fake, não são imagens verdadeiras do jornal. É isso aí. Perfeito. Eu acho até mais fácil a gente dizer, quer dizer, eu não estou dizendo que eu acho isso, né? Eu acharia até mais fácil dizer que a gente foi campeão do mundo em 62. Porque a seleção brasileira... Era Nilton Santos, Pelé se machucou no segundo jogo, era Nilton Santos, Didi, Garrincha, Marinho Zagallo, e só não tinha o Quarentinho, que ele se machucou, tem uma lesão muito grave em 61, voltou, inclusive numa excursão não, um torneio, né? Que Paraguai e Chile, né? Taça Bernardo Reis, etc. Ele forçou muito para jogar e teve uma contusão muito séria, teve que fazer 2 cirurgias, e em 62 voltou assim, muito meia-bomba ainda, sendo substituído nos jogos do Botafogo, senão ele seria o titular. Exato, até o 40, ele tinha, na realidade, ele foi empurrando com a barriga. Antes, ele tinha era comum, né, Marcelo? O jogador sofreu uma contusão e, o cara, para não jogar, gente, o jogador, para não jogar, ele tinha que estar muito baleado. Realmente, porque várias vezes naquela época
Tanto que, se você olhar as escalações, o time base ele era repetido muitas vezes. Muitas vezes. E você não via os caras em condições. Até a gente está conversando, e o legal da resenha é a gente ficar lembrando algumas situações assim. Me veio à cabeça a final de 48. O Gerson dos Santos, o zagueiro, ele vai disputar esse jogo com o Vasco, porra, sei lá, com 432 graus de febre. E aí ele vai jogar, e termina o jogo na ponta esquerda. Né? Porque ele estava tão. Não podia. Não tinha substituição, e ele vai lá para fundo. Então, assim, os caras jogavam na raça mesmo. Então, quando você. Bem lembrado pelo Marcelo, o Quarentinha era pule de 1000, tá na lista, porque encaixou com o jogo do Pelé, por mais que o Coutinho fosse o parceiro do Pelé, mas o jogo do 40 acabou encaixando legal. Ele tem uma média de gols bizarra na seleção. E aí o ataque da seleção acabaria sendo Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarelo do Zagallo. Mais o Newton Santos. Ele chegou a ficar naquela famosa lista dos 40, né? Aquela famosa lista enviada à FIFA dos 40. Né? Exato. Então, assim, mas voltando aqui, essa coisa de nomenclatura, cara, na época, por exemplo, a gente já falou aqui, alguns jornais nem mandavam ninguém, cara, sabe? Os caras, dependendo do time, nem mandavam. Então, muitas vezes acontecia de falar assim, o time Botafogo, vamos supor, vou usar essa expressão que não era muito comum como é hoje, né? Brilha e tal. Bom, beleza, brilhou, jogou bem, ganhou, deu bolé e tal. Isso tudo é uma coisa, isso é fato. Agora, daí a transformar isso dando uma chancela de título mundial, fica complexo, porque vários times teriam que reivindicar títulos mundiais. Ia ficar banal, né? Todo mundo é campeão mundial. Ia ficar banal. Só como curiosidade, o Corinthians ganhou em 53, o São Paulo em 55, em 58 eles mudaram o nome, virou Copa Navidad, né, que é Natal, né? E o Bangu venceu. Em 63 teve a grande série internacional, o São Paulo venceu, o Real Madrid foi vice, para você ver, né? Nessas conquistas aí, o Roma foi vice do Corinthians, o Benfica foi vice do São Paulo, o Malmö da Suécia foi vice do Bangu. Então, assim, esses times são campeões também, eles não reivindicaram. E aí o Botafogo entra nessa. E aí, olha só, vou levantar uma bola aqui, olha que coisa maluca. Pô, cara, obviamente, né, esse Mundial que está sendo disputado, que é um Mundial inédito, nunca houve nesse formato, um campeonato, né, cara, uma coisa que doida. Óbvio, né, que se o Botafogo for campeão vai ser um negócio absurdo, mas assim, as chances são difíceis, porque são times muito, muito, muito fortes, mas vamos supor, fazer aqui uma lucubração aqui, vamos supor que por acaso Deus foi tão generoso com a gente ano passado para compensar 23, né? O cara chegou e falou, esses caras sofreram muito, vamos compensar agora. Aí Deus fala assim, vamos fazer uma graça aqui, o Botafogo vai ser campeão mundial. Aí o Botafogo ganha esse Mundial, aí alguém vai ter a pachorra de dizer que o Botafogo é tetracampeão comparado. É tetra! É tetra! Vai já arrumar um meme desse aí, porra, pelo amor de Deus. Então, não tem milhares de argumentos. Né? Agora, acho que a gente já argumentou razoavelmente bem, né? Eu queria só puxar umas coisinhas aí, algumas coisas que vocês falaram. Do Botafogo dessa época, 67, 68, 70, né? O timaço que tinha. O Edu falou do Ney Conceição, que é meu ídolo, né? Afonsinho é meu amigo, e o Ney vem a reboque. Às vezes me chama de Marcão, às vezes de Marcelão. Opa, tá tudo certo. Sempre que ele aparece por aqui, a gente se fala. Que jogadoraços que os dois eram. Aí você vê que o time do Botafogo tinha, em duas posições, tinha Gerson, Carlos Roberto, Ney e Afonsinho. Isso não é para qualquer um, não. E outra, Marcelo, como o Paulo César começa em tese como ponta esquerda e depois efetivamente passa a ser um meia esquerda, o Afonso ele era substituto do Paulo César. Né? Muitas vezes, quando o Paulo César não podia jogar, o Afonsinho fazia essa função como meia esquerda. Então, o Botafogo tinha, né, jogando, como você falou, Carlos Roberto, Gerson e PC. Aí você tinha no banco Ney Conceição e Afonsinho, cara. Pois é. Olha isso, cara. São 5 jogadores espetaculares, né, cara? Assim, é impressionante. O Afonsinho ainda é falado, né? Ainda é falado.
mas assim, me dói não citarem o Ney como um grande jogador, entendeu? Grande. Ele tinha um domínio de bola, matava, e uma elegância, cara. Ele matava tiro de meta no peito do pé, sabe? Ficava grudadinha a bola assim. Descia, acompanhava. Né? Eu vi um documentário sobre ele que passou no YouTube, que não aparecem as perguntas, só aparecem as respostas do Ney. E, claro, você sabe quais foram as perguntas. Aí, numa, ele fala assim: não, matar a bola, eu nunca matei. Eu tenho muito carinho por ela. Eu amo a bola. Fiquei no mato. Extraordinário. Cara, eu me lembro dele, eu era pequeno, mas eu me lembro dele jogando. Eu acho que um ponto, Marcelo, em relação ao Ney, até pelas entrevistas de hoje, ele sempre foi um cara avesso à entrevista, ele sempre levou a coisa tipo. Eu me lembro até, vocês devem ter visto, né, um papo bem legal no museu, que ele com Paulo César Caju, e aí o cara fala de gols que ele fez, aí o Ney fala assim: eu não fiz gol. Ele fala como se ele não tivesse feito gol nenhum, entende? Mas ele era um jogador. Claro, pô, ele faz um gol importante. Ele fez aquele gol contra o Corinthians, pô. Contra o Corinthians, foi semifinal do Brasileiro. Do Brasileiro, exato. Gol dele. Era mágico. Da vitória. E o Ney é aquilo, né? A imprensa. Aí lá vou eu de novo, né, cara, falar do negócio. O Ney Conceição, ele era um jogador espetacular, visto sob as óticas dos adversários. Isso. Entendeu? Então, a imprensa não dava o valor ao Ney que os adversários davam. Esses são os relatos mais legais. Quando se fala do Ney. Pô, o Pelé, cara, o Pelé vai falar do Ney Conceição, entende? E aí que é maneiro, o Marcelo, quando eu falei no vídeo sobre o sistema de jogo do Zagallo, né, que o Zagallo monta. Mas ele monta não, né? Na realidade, ele meio que adapta até a maneira como ele jogava, né? Ele jogando como falso ponta. E aí, quando ele vem para o Botafogo jogando dessa maneira, e quando ele passa a ser o treinador, ele adapta isso, né? Então, o Paulo César, que em tese começa como um ponta mais aberto, com o Admilton Chirol, é gozado isso, né? Tem muita gente que não se liga. Que é o treinador que lança o PC no time foi o Chirol na excursão de 67. Aliás, essa história é bem legal. Como o Marcelo falou, pô, as resenhas são legais que a gente... Para quem não sabe, o Paulo César, ele teve na base do Flamengo, ok, mas ele era um jogador de futebol de praia. Ele e o Fred, o irmão, o Fred, filho do Marinho Rodrigues, e o Paulo César também, filho adotivo do Marinho Rodrigues, que foi zagueiro, campeão pelo Botafogo 48, beleza. E aí o Marinho é convidado para ser treinador no El Salvador, Guatemala, eu não sei, eu não me lembro bem. Não, e carrega os dois. El Salvador na América Central. Depois ele vai para a Colômbia. Mas ele tem uma passagem pelo futebol, salvo engano, não sei se é do El Salvador, mas enfim. E ele carrega os dois, carrega o Fred e o PC. PC molecote. PC tinha, sei lá, 15 anos, sei lá, alguma coisa. E eles chegam a jogar. E aí, quando voltam, o Marinho Rodrigues volta para o Brasil, o Fred, inclusive, foi juvenil do Botafogo também. O Fred sai do juvenil do Botafogo para o Flamengo. E aí, é muito legal isso, gente. Quando entra no início da temporada de 67, quando o Botafogo está voltando, já tinha uma excursão pronta pela América do Sul, os jogadores se representam e tal, e tem um primeiro coletivo, e coletivo naquela época, como os elencos eram muito grandes, porque tinha time de aspirante e tal, virava quase um torneio, não era gente pra caramba. O Marinho chega com o Paulo César. O Marinho chega com o Paulo César, e o Paulo César treina. E ele arrebenta no treino. Faz 3, né? Faz 3 gols. Arrebenta no treino. Aí o Botafogo estava montando o elenco para viajar. O Botafogo estava com problema com Parada, centroavante Parada estava com um problema físico e tal. E, cara, o Paulo César acaba sendo incluído na delegação. E aí ele começa a trajetória dele pelo Botafogo, foi o Admilton Chirol, o primeiro treinador. Mas só encerrando aqui. Fala. Com 17 anos, né? Exato, moleque pra caramba. Aí, quando o Botafogo, quando volta e Paulo César se firma como titular, ele joga um pouco mais aberto.
Quando o Admilton Tirol sai, depois do torneio Roberto Gomes Pedrosa, e o Zagallo assume, o Zagallo que era treinador do juvenil e aí assume, ele começa a enxergar o Paulo César com talento suficiente para o Paulo César jogar mais no meio e ser uma espécie de armador. Como ele, Zagallo, foi, só que, perdão da má palavra, Paulo César tinha muito mais qualidade como jogador do que o Zagallo. Então, o Botafogo começa ali um 4-3-3. Né? Começa com o Carlos Roberto e Gerson, e aí o PC fazendo um falso ponto esquerda e pá. Quando entra, o Ney chega, sobe, né? Chega não, ele sobe, e o Afonsinho chega e sobe, eles ficam como opções para substitutos do Gerson e do Paulo César. Porque não bota um ponto esquerdo aberto. Zagallo sempre preferia fechar o meio-campo e explorar, porque o Afonso tinha qualidade do lançamento, que o Gerson tinha, e o Paulo César também tinha. Paulo César também foi um exímio lançador. Então ele metia as bolas para quem? Rogério, fundamentalmente Roberto e Jairzinho. Então muita gente pensa que o time do Botafogo era, não, era posse de bola e uau! Posse de bola e uau! E aí surpreendia todo mundo, né, cara? E o Gerson batia na bola, cara, de uma maneira, meu pai que me chamava a atenção para isso. Olha como ele bate na bola para lançar. Ele batia embaixo da bola. Caía a bola, ia girando ao contrário. Quando caía na frente do atacante, parecia que ela parava. Que nem aquele gol do Jairzinho contra a Tchecoslováquia, que ele nossa. papel no Victor. A bola, o goleiro saiu achando que a bola era dele. Só que a bola parou, né, picou alta, aí o Jairzinho deu um balão e chutou para o gol vazio. Né? Então o Gerson é um troço espetacular. Aquele time do Botafogo de 67 tinha muito garoto, cara. Era um time muito novo. A torcida do Botafogo começou a crescer muito. E era uma torcida muito jovem, né? Era uma torcida muito jovem. Aliás, essa expressão torcida jovem, Marcelo, que acabou virando faixa de torcida, grupos de torcedor, facção de torcida, começa com o Botafogo e Santos. Eles eram considerados os times da torcida jovem, porque era a molecada crescendo, e realmente é fato, né? A virada 69 dos anos 60 para os anos 70, o Botafogo tinha um slogan, né? Era o time da moda. Que hoje em dia eu falo o tempo de Botafogo é o time da moda, né? A torcida jovem do Botafogo, ela foi fundada em 69. O presidente era o Flávio Grilo, meio riponga, assim, e tal. O torcida do Botafogo cantava aquela música que toca no Festival de Woodstock. Tem uma hora que eles começam a bater com as latas e cantar uma música que eu suponho que seja indígena, não sei, para parar de chover. Uhum. E a torcida do jovem do Botafogo cantava assim, em termo lento. Depois começou aquele negócio de Vasco, fogo, mais acelerado. A torcida do Botafogo era isso. Entendeu? Então, era uma torcida muito jovem, um time muito jovem de 67. Exato. Foi bem organizado, né? Porque o Gerson chega antes, mas aí o Botafogo pontualmente traz o Leônidas, né? Um pouco antes ali naquela transição para a Copa do Mundo, né? De 66, o Botafogo traz o Leônidas, que já era um jogador de nível, tanto que ele é pré-convocado para a Copa de 66. E aí você tinha o Manga, que já tinha uma experiência, mas era um cara, enfim, Leônidas e Gerson, em setores diferentes. O resto tudo moleque, cara, tudo base. Não, e tinha gente de 18, 17, Paulo César, 17, Carlos Roberto, Rogério, que eu vi jogar no Juvenil em 66, que era reserva do Zélio, inclusive. Olha só, não fui eu, hein? Alguém aí fora, hein? Olha aí, então agora está complicado. Eu já almocei há muito tempo. Opa, que maravilha, né? Enfim, você citou Valtenci, Moreira. Você citou o Rogério, porque assim, o Rogério ele era um pouquinho mais novo, né? Então, assim, o Zélio era que acabou sendo envolvido na troca pelo Zequinha. O Zélio era um bom ponta-direita, era da seleção carioca de amadores, e o Flamengo acabou levando, e o Botafogo pegou o Zequinha, que era um pouquinho mais velho, mas era moleque também. Aí o Botafogo fica só com os dois melhores pontas-direita do Rio, só isso, né? Exatamente. A maior troca da história do futebol. Porra, cara, que maravilha. Aquele golaço na Taça Guanabara contra o Flamengo. Porra, de diagonal, varado, lindo gol, lindo.
Eu adorava o Zequinha. Adorava o Zequinha. Eu me lembro bem do Zequinha. Aquele Black Power gigante, meu irmão. Ponta de ginga pra caramba, de linha de fundo. Não era um ponta de muitos gols, né? Mas era um cara de drible, de linha de fundo, cruzamento. Pô, no 6-0 no Flamengo, cara, ele acaba com o jogo. Acabou com o jogo. Pô, cara. Então, assim, olha que legal. A gente está falando aqui, a história do Botafogo, como é que acaba fazendo links aqui o tempo todo, e a gente vai viajando aqui no tempo. Mas, só dando aquela famosa retornada, foram 3 anos, 67, 68 e 70, por mais que o Botafogo não tenha ganho um título oficial, eu gosto muito de falar, né? Muita gente fala assim, o Botafogo, aquele momento, até o fim dos anos 60. Não, eu encaro até 1974, início de 74, o grande momento, porque por mais que o Botafogo não tenha ganho títulos, o Botafogo era a base da seleção, uma das bases, né, da seleção brasileira de 70, poderia ter tido mais jogadores, inclusive. Foi o caso do Rogério, né, que acaba se machucando. O Leônidas, cortado bizarramente, né, cara? Era convocado, ele estava certo para a Copa, e de repente arruma uma parada no coração para ele, enfim, um negócio muito maluco. E aí o Botafogo também é base da Copa de 74, uma das bases, né, junto com o Palmeiras. Então, assim, 73 chegou, bateu na trave para levar a Libertadores, né? 72 vice-campeão brasileiro, 71 vai para a final do Brasileiro, ou seja, é muita história. O Zequinha estava na lista dos 40 em 74. Sim. Foi bola de prata da Placar em 73, melhor ponto. Ele chegou a jogar na seleção pelo Botafogo, naquela despedida do Pelé lá em São Paulo, que teve um jogo do Pacaembu, se não me engano, ou no Morumbi, não me lembro, e outro no Maracanã, despedida do Pelé. Lá em São Paulo, o Zequinha era o ponto direito da seleção. Sim, e aliás tem uma história legal do Zequinha sobre a Copa, que o Narral lembrou bem. Alguns jornais faziam enquetes, né? Como é feito hoje, né? Antes da lista sair, da lista dos 22 jogadores, dessa lista sair, faziam enquete dentro da lista dos 40, quais seriam os 22. Então, uma porrada de jornalistas de várias partes do Brasil, mas, obviamente, eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. E o Zequinha era o favorito para a ponta direita, porque ele era, na época, o melhor ponta mesmo. Ganha a bola de prata na Placar em 73, e aí tem uma história curiosa. Durante o Campeonato Brasileiro de 73, que termina só em 74, o Zequinha tem um problema na lombar, e fica fora, fica afastado um bom tempo, né? E aí começa a surgir o Cremilson, aí tem a história do Nilson deslocado para a direita, fica aquela coisa toda. O Botafogo acaba perdendo 2 jogadores importantes para a reta durante o Brasileiro, né? Perde o Zequinha e perde o Fischer, porque o Fischer briga com a diretoria, é afastado, e o Botafogo perde 2 peças fundamentais. Bom, mas enfim. E aí o Zequinha fica afastado um bom tempo. Ele volta, e quando existe a convocação para o Mundial, vai ser feita a convocação para o Mundial, a comissão técnica da seleção vai visitar a Alemanha para ver as condições, né? Campos e tal, beleza. Por mais que a Copa fosse, e como foi, no meio do ano, e verão na Europa, a temperatura na Alemanha o clima era muito chuvoso e os campos muito pesados. E aí as informações que chegam para o Zagallo é o seguinte, campo pesado e vai ser complicado. E aí, de forma surpreendente, que foi surpreendente mesmo, na hora de botar a lista dos 22, o Zagallo não coloca o Zequinha e leva o Valdomiro, que era do Internacional, mas era um tanque forte pra caramba, e o Zequinha fica de fora. E como bem lembrou o Narral, o Zequinha é convocado como jogador do Botafogo. Logo depois, ele acaba sendo negociado. Não, ele é vendido. Foi emprestado. Não, vendido. O Grêmio, né? Vendido. Foi vendido? O Grêmio queria e acaba sendo vendido para o Grêmio. Copa de 74, o Wendel, o goleiro titular, se machucou. Sim. Naqueles amistosos, né? Sim. O Carbone estava na seleção, depois o Zagallo tirou. O Wendel, goleiro Wendel, o Dirceu, o Marinho. Paulo César. E Jairzinho. E Jairzinho. Na 4. Mas aí acabou que o Wendel. E na lista dos 40, o Zequinha e o Carbone. A história do Carbone é genial, né? A história do Carbone é genial. Por quê?
Quando o Carbone é convocado, ele é convocado em 73 como jogador do Inter. E lembrando, né, gente, o eixo Rio-São Paulo, quando convocava alguém de fora, a mídia já ficava meio, pô, isso aí e tal. E o Carbone é convocado como jogador do Inter, bem pra caramba. O Botafogo contrata o Carbone e o Carbone é convocado. Quando sai a lista de preparação, o Carbone arrebenta nos treinos. Arrebentou nos treinos. Os jornais até de São Paulo falavam, cara, o Carbone, que todo mundo imaginava o Carbone com o cara da porrada. Só que o Carbone saía para o jogo, botava a bolinha de 20, 30 metros, dava uma chegada na área e tal. E muita gente apostava no Carbone. Só que tem um detalhe. O jogador que era favoritaço era o Clodoaldo. O Clodoaldo, que era da Copa foi titular da Copa de 70, jogou muito. E o Zagallo tinha na cabeça, ia levar o Piazza de qualquer jeito. Como fez em 70, né, o Piazza acabou sendo deslocado para a zaga. Mas o Piazza jogava como volante. E aí, cara, eles tentaram o Clodoaldo, o pessoal lá de São Paulo, inclusive alguns jogadores disseram isso. A tentativa era manter o Clodoaldo até o final. Só que aí o Clodoaldo, ele é testado. Cara, a memória pode estar falhando, mas acho que no mesmo jogo que o Wendel se machuca, o Clodoaldo vai para o jogo e sente a contusão. E aí muita gente fala que o Zagallo não deveria ter colocado, que eles colocaram o Clodoaldo na fogueira para se machucar, porque ele ainda não estava em condições, e mais alguns dias ele ia ficar legal. Beleza. Aí aquela coisa, o Clodoaldo vai ser cortado. Pô, quem vai ser convocado? Carbone. Todo mundo imaginou que seria o Carbone convocado. Tem até uma matériazinha com o cara fazendo uma prévia com o Carbone. E aí o Zagallo surpreende e convoca o Mirandinha, atacante, em vez de colocar o Carbone. Aí ninguém entendeu nada. Agora, qual o detalhe engraçado nessa história? O Zagallo era técnico do Botafogo e o Carbone era jogador do Botafogo. Ou seja, quando acabou a Copa, Zagallo volta para o Botafogo com o Carbone lá. Tanto que você... Ele assinou um mês e pouco antes. Ele assinou com o Botafogo um mês e meio antes da Copa. Exato. Só que Zagallo, quando volta, tá o Carbone lá. Imagina, se você chegasse pro Carbone e falasse assim, Zagallo, acho que ele se arrepiaria todo, porque ele estava contando com a Copa do Mundo. Tanto que o Botafogo empresta o Carbone. O Carbone é emprestado ao Grêmio. Quando o Zagallo volta... Foi isso. Foi essa confusão que eu fiz. Isso. Eu sabia que alguém era emprestado. Achei que fosse o Zequinha. Não, foi o Carbone. Isso aí. O Carbone emprestado por causa da questão do Zagallo. Que o Carbone falaria, gatinho, esse senhor aqui não vai ter condição. Mas aí, depois do empréstimo, o Carbone volta e chega a jogar com o Zagallo. Mas essa história é gozada porque, cara, era para o Botafogo, em tese, ter o Wendel, como o Marcelo lembra. O Leão já tinha jogado a toalha. Tinha entrevista do Leão falando assim, eu respeito, mas não concordo, e coisa e tal. E o Wendel acaba se machucando. E era para ter o Carbone lá. Ou seja, o Botafogo teria 5 jogadores, né? Então, é uma época maravilhosa, cara. Maravilhosa. Então é isso, né? Vamos nessa, né, galera? Então, resumidamente... Vamos nessa. Roberto Narral, Marcelão e Eduardo Santos comungam na opinião que foram títulos bem legais, adversários muito fortes, tem que ser reverenciado isso, mas, campeão mundial, a nossa opinião é muito. Beleza? Dá o seu comentário, faz o seu comentário aqui, dá a sua opinião, se você concorda com a gente, não concorda com a gente, como diria um amigo meu, se você desconcorda, enfim... chega junto, gostou do vídeo, dá aquele famoso like, compartilha, e aí falta um item que é muito importante, e esse item vai ser apresentado a vocês por ele. Demorou. Garoto! Se inscreva no canal, receba nossas notificações para saber o que está chegando nas suas telas. Que eu acho que vale a pena. Se eu achasse que não valesse, eu não estaria aqui. Né? Então é isso. É isso, rapaziada. Muito, muito obrigado mais uma vez àqueles que se inscreveram, àqueles que vão se inscrever. Curte o vídeo, pulsione isso aí para a gente fazer uma história bem bacana e poder contar a história do Botafogo de futebol e regatas. Galera, até o próximo vídeo. Tamo juntos, nós vamos voltar. Isso é uma ameaça. Fiquem bem, se cuidem.
Valeu!